Olá, meus amigos, para você que nos acompanha, mais uma edição do podcast Além das Urnas. Dr. Fabrício Kleinbing, seja bem-vindo mais uma vez hoje com uma convidada super especial, mais uma vez aqui junto à mesa. Obrigado, Aislan. O Além das Urnas tem essa característica. Nós trazemos convidados muito especiais, principalmente do meio político. Hoje temos uma convidada aqui que não é uma surpresa, mas é uma vereadora que fez uma votação expressiva nas últimas eleições e que vem desempenhando um mandato centrado, um mandato sério, racional. Anne Gomes, seja bem-vinda. Olá, Anne. Olá, muito obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui também enquanto mulher, tendo esse espaço para falar de política e o porquê também estou na política. Então, minha gratidão, né, por esse momento que eu tenho certeza que vai ser bastante especial para todos nós. Deixa eu começar, Fabrício, porque eu já vejo nos olhos dela e me vem em mente aquela pessoa que talvez resistia a disputar uma campanha eleitoral. Ó, não sei nada dela, estou fazendo a pergunta agora. De repente me vem em mente aquela pessoa que talvez resistisse um pouco a uma disputa ao legislativo, mas aí vai para a disputa, tem a grata satisfação de ser uma das representantes das mulheres hoje na Câmara de Vereadores de Pato Branco. Se apresenta então para quem não te conhece tanto, Anne. Então, eu sou natural de Curitiba, mas sempre vivi aqui. Meus pais são, né, de Pato Branco também. Minha mãe professora, meu pai dentista aqui dessa cidade. Tem uma história. E eu ingressei, na verdade, na vida pública quando eu tinha 20 anos. Então, aos 20 anos, eu iniciei, né, minhas atividades profissionais na Secretaria de Saúde do município. E por ali eu fiquei por 20 anos. Então, meu contato sempre com as pessoas, sempre esse cuidado, então isso esteve muito forte sempre em mim. Você foi servidora municipal, Anne? Eu fui servidora municipal, concursada. Com 20 anos? Com 20 anos. Na saúde? Na saúde. Foi um dos primeiros concursos públicos. E qual a função mesmo, Anne? Eu trabalhei na parte administrativa. Na parte administrativa. E aí, sim, assumi algumas funções, várias funções, na verdade. Então, que me deram, né, essa oportunidade de estar perto das pessoas. Então, isso foi sendo fortalecido também na minha vida. E chegou um momento que eu fui convidada também para ser secretária de assistência social do município. E fiquei lá por 2 gestões. Gestão Augustinho Zucchi. Augustinho Zucchi. Secretária de Assistência Social do Zucchi, por 2 gestões. 2 gestões. E aí, na sequência, né, mudando a equipe executiva do município, eu fui convidada pela deputada Leandre também, Dal Ponte, para fazer um trabalho que eu me identifiquei muito, que era trabalhar com os municípios para se tornarem cidades amigas da pessoa idosa, uma parceria com a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, logicamente também fazendo a parte política do processo, e desenvolver e criar as procuradorias da mulher nos municípios do estado do Paraná. Então, na época, nós criamos 50 procuradorias, com apoio, com assessoria da deputada. Então, eu tive essa oportunidade. E depois, Deus me colocou novamente para cuidar das pessoas. Eu fui coordenadora estadual da política da pessoa idosa, aqui do Paraná, onde muitos programas que hoje também estão sendo implantados. Nós tivemos essa participação no seu planejamento, né, e também, por um período curto, na execução. E, a partir daí, surgiu a oportunidade para nós sermos candidata então a vereadora. já se desfaz a minha pergunta. Tudo culminou para a tua chegada à disputa de uma eleição. Ela teve outras oportunidades, né, de ser já candidata. Já era para ter sido, né, antes? Acabou não optando por não ir, não era o momento certo, enfim, e agora em 2024 chegou O que aconteceu de diferente? Que agora eu recebi alguns convites, né, por várias vezes, na verdade, digo para vocês, para que eu me candidatasse. Mas eu sempre fui bastante técnica também, e eu vejo que essa escolha tem que ser grupo. Você se candidatar de forma individual também, somente por você querer ser candidata, eu acho que não é por aí. Eu sempre fui muito grupo, né, estar com o meu grupo político. Então, teve alguns momentos que fui convidada, mas não era um momento também, um momento ideal.
e a gente acabou recuando. Mas agora com o PSD, né, estive no PSD, estou no PSD, na verdade, tive oportunidade também para estar nesse partido, sendo convidada novamente para ser candidata a vereadora, e a gente enfrentou isso. Até porque a minha história, a minha caminhada me levou a isso. Estar com as pessoas, trabalhar com políticas públicas, eu vejo que foi mais uma oportunidade para nós estarmos servindo a comunidade. Então, eu entro com esse propósito. Só um minutinho, Anny, vou ter que interromper porque mudou a tela ali atrás. Ali, ó, sumiu a do podcast e entrou outra. Deixa eu só organizar ali novamente. Tu nunca perdeu uma eleição, Anny? Foi a primeira, né? Que Primeira que disputou? disputou? Primeira que disputou. Né? A questão do tempo, Evandro, antes ficou bem de boa. Mas antes estava num tempo bom Quer assim. perguntar alguma coisa do Rotary também ou não? Pode ser. Tu ocupa uma função específica lá hoje? No Rotary? Eu sou coordenadora nacional Certo. do desenvolvimento do quadro associativo. Certo. Uma representante por Pato Branco, no caso. Na verdade, não. Não? Eu represento, eu sou do distrito 4.640, no Paraná nós somos 4 distritos, mas eu cuido diretamente de 16 distritos do Brasil. Não necessariamente aqui da região. Não, somente daqui. Entendi. Aqui é um distrito. Bacana. Deu certo a repetição aí? Deu? Não. Beleza. Tranquilo. Não, é normal, só porque mudou ali, tá, Anny? Tranquilo. Tá. A gente vai seguir normalmente, tá? Depois a gente edita essa parte aí. Se tinha uma pergunta, pode seguir na tua parte. Eu falava, Anny, você... Primeira eleição, então. Primeira eleição, 1064? Exatamente. Tô certo, 1064 votos. Né? Eu percebi, Anny, na eleição, você sabe que eu participei ativamente também das eleições municipais aqui de Pato Branco, estávamos em lados opostos na coligação para a prefeitura, mas eu percebi um crescimento muito grande da tua campanha, um movimento, eu percebia isso, sabe? E aí, no meu partido, eu como presidente do PDT em Pato Branco, um dos grandes desafios que nós tivemos foi formar a chapa feminina. Né? Na cota de 30% com paridade de gênero, nós tivemos uma dificuldade bem grande. Eu tinha 6 candidatas mulheres, 2 candidatas desistiram ali na véspera, e eu acabei ficando somente com 4. Só que dessas 4, 2 foram na raça, digamos assim, né? Porque não faziam assim questão de ser candidatas, mas acabaram entrando para contribuir com o partido. Até que fizeram uma votação razoavelmente boa, principalmente uma delas. Mas você, como mulher e primeira candidatura, já obtendo sucesso, você acha que a mulher tem muito para avançar ainda? Nós, em Pato Branco, de 11 cadeiras, só 2 são de mulheres, né? Com certeza, Fabrício, o mundo mostra isso, números mostram isso. Nós representamos 52% do eleitorado, ele é feminino. E nós temos aí na Câmara de Deputados, nós temos 17,7% de mulheres. No Senado, se não me falha a memória, 19,8%. E a nível municipal, isso é uma média Brasil, 16% nas câmaras municipais. Então é muito pouco ainda a nossa representatividade. Mas eu sempre falo que as mulheres elas têm que ter coragem também. Então muitas mulheres elas têm por muitas situações ainda. Maternidade, nós família. Temos família, nós temos que ter ok muitas vezes do marido. As mulheres têm que cuidar das suas casas. Então, tem várias situações que a mulher pensa muito mais do que um homem para
Uma decisão muito mais difícil para a mulher. Exatamente, para se Falávamos, candidatar. Anne, em outro podcast, que, salvo engano, foi em 1946, com a Constituição Federal de 46, que a mulher teve direito a voto pleno no Brasil. Né? E em alguns dispositivos, inclusive, ela precisava ser casada. Né? Se então, casada, veja, como época, se né? posse fosse do marido, né? Uma sociedade extremamente patriarcal. Estamos aí há mais ou menos 80 anos desse conquista de direito a voto. Mas eu vejo, por tudo isso que você está falando, essa grande dificuldade. O que nós podemos fazer para que a mulher não ocupe só um espaço assim de preenchimento da cota política, ou não sirva, e aí eu vou falar diretamente sobre a nossa realidade de Pato Branco, não sirva como, eu preciso de uma mulher vice na chapa, porque essa eleição é a eleição das mulheres. Olha, eu coordenei 40 municípios aqui, Anne, 20 pelo menos dos que eu estava envolvido aí na eleição do PDT na majoritária, eram os prefeitos querendo mulheres para compor. Mas veja, homens buscando mulheres para abrilhantar, digamos, a chapa. Como é que nós conseguimos virar essa chave? Você veja, nós estamos há mais de 300 anos, dá para se dizer isso, atrás dos homens. Então, para os homens, as coisas sempre foram muito mais fáceis. Eles não precisaram lutar para ter o direito a voto. O homem não precisou lutar por muitas outras questões. Né? Então, eu vejo que nós temos que começar por nós mesmas. E eu sempre falo isso. Nós, mulheres, nós temos que ter essa coragem de ocupar funções de liderança. Eu digo para vocês que eu me orgulho muito de ser mulher, de poder estar também sendo um exemplo, sendo uma inspiração para outras mulheres e meninas ocuparem funções de liderança. Isso me orgulha muito, digo para você. Mas eu quero ser vista, acima de tudo, pela minha competência, mostrar que eu tenho condições, assim como qualquer outro homem. E é isso que eu espero que as mulheres façam, que comecem por elas, acreditarem nelas mesmas, que nós temos a mesma condição, embora com algumas, nós falamos agora há pouco, algumas limitações que existem naturalmente. Né? Mas nós temos que ter essa coragem de ocupar não tanto limitações como barreiras, né? Essas Anne? barreiras que existem. Ainda são muitas barreiras. E eu digo para você, muitas vezes, próximo ao meio-dia, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Meus colegas vereadores às vezes querem marcar reunião, marcam reunião, olha, eu estou aqui já na Câmara, vamos marcar 12:30, vamos marcar 15 para 1. Deles é só essa. Muito mais tranquilo, porque eles saíram de suas casas, a esposa está lá, cuidando da família, alimentando a todos, colocando todos na escola. Isso é um processo que não estou nem criticando, que é assim. Uma realidade. Mas é uma realidade. Agora... Então, eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho aquele momento que eu não abro mão, enquanto mulher, para ter esses cuidados. E é um pouco diferente dos homens que já recebem também esse momento um pouco mais... se torna um pouco mais tranquilo para eles. Chegou a manifestar isso em algum momento lá na reunião entre os vereadores? Logicamente que sim. Foi compreendida? Compreendida. Que bom. Né? Agora olhando pelo outro viés, tá? Sem querer colocar muita pimenta aqui, mas essa é a minha função. Mulher vota em mulher? Porque eu sempre ouço falar assim, professor não vota em professor, sindicalista, os sindicalizados não votam no presidente do sindicato. Nós tivemos aqui em Pato Branco exemplos muito claros com relação a isso. Mulher, será que vota em mulher? Eu não gosto muito quando falam isso, que mulher não vota em mulher. Porque nós temos que ter mais mulheres candidatas, vou reafirmar isso, mais mulheres com condições de estar à frente desses espaços, aí a mulher vota sim. Por isso que nós temos que sempre nos posicionarmos e nós temos que mostrar que nós estamos realmente candidatas por uma causa, com propósitos. Então ela não vota não porque talvez não haja... para um preenchimento. Se outra mulher sente isso, ela não vai votar simplesmente por ser mulher. Então talvez as mulheres da sociedade não votem tanto por falta de opções também, isso? Por falta de candidaturas femininas. Nós temos opções, mas se nós tivermos mais opções, eu vejo que a probabilidade dessas mulheres serem votadas, elas aumentam naturalmente. Né? E, lógico, tem aquela parcela, aquela fatia que acaba enxergando até a mulher, acontece isso também, como
vamos usar uma palavra aí, não quer votar em mulher, enfim. Um ciúme, certo ciúme. Não é bem um ciúme. É porque, veja bem, por que essa mulher quer ser vereadora? Se né, eu tô aqui, eu não tenho condições de ser, por que ela está querendo ser? Porque digamos muitas assim, vezes gostaria de estar nesse lugar, né, e não se tem essa coragem. É ciúme, né? Então, acontece também, né? Mas eu vejo que se nós mulheres nos posicionarmos, viermos para as urnas e colocarmos realmente a nossa vontade de fazer a diferença e ocupar uma cadeira na Câmara, não só na Câmara Municipal, Câmara de Deputados, Senado, seja o que for, eu vejo que a probabilidade de aumentar esse eleitorado também acontece. Anne, política municipal. Cidade de Pato Branco, né? Cidade que tanto amamos, cidade de Pato Branco. Tivemos eleições em 2024, você se filiou a um partido e foi candidata como vereadora da oposição ao atual prefeito, que ganhou, né? Então você estava na coligação do Robson Cantu e agora é o prefeito Gerry Dutra que ganhou a eleição, mas passou a eleição, vida que segue, né? O trabalho tem que continuar e o que importa são as pessoas. Qual que é a tua avaliação hoje sobre o cenário da gestão municipal nesses 10 primeiros meses de gestão? Olha, vocês têm acompanhado realmente a política no município, ela está bastante conturbada, muita polêmica também, aconteceu nos primeiros meses do mandato do atual prefeito Gerry. Começamos pela moratória, infelizmente é algo que aconteceu e que, quem sabe, poderia ter sido evitado, então ali mesmo já se criou-se um ambiente, né, não muito favorável ao atual prefeito, vejo que começou ali. Ali foi o começo. E nós tivemos aí, lógico, muitos momentos de polêmica, muitos momentos de decisões importantes. Primeiro mandato, primeira vez que eu fui candidata a vereadora, mas nós trazemos uma trajetória, nós trazemos uma certa experiência política. Não somos amadores, né, nesse processo. Então, é esse o meu olhar. Nós tivemos aí uma CP, uma comissão processante, já nos primeiros meses do mandato. Isso não foi bom para Pato Branco. Para a cassação do prefeito. Para a cassação do prefeito, e houve toda uma mobilização aí na sociedade, né? Criou-se muitas situações desagradáveis, e eu, como oposição, fui mais pressionada ainda, né? Logicamente, e teria toda a condição de votar para a cassação do prefeito. Eu vejo isso assim de forma muito ruim, não vejo isso de forma positiva para o município, né? Porque as coisas têm que andar, têm que fluir, e muitos recursos que estão se conseguindo também. Então tem todo um processo em jogo, não é simplesmente você caçar um prefeito e as coisas no dia seguinte seguem normalmente, né? Vocês sabem disso. Sim, um prejuízo. E sempre vai cair no prejuízo. Até porque nesse caso, né, quem assumia era a vice-prefeita, não havia uma cassação da chapa com novas eleições, né? Isso, seria, né, a vice-prefeita Neuza assumiria, e eu, enquanto oposição, tive que tomar uma decisão difícil. Primeira grande decisão do teu mandato, né? Exatamente. Né, me posicionei naquele momento firmemente, porque eu tenho voz, falei isso. Não quer dizer que por eu ser oposição eu não tenho voz, eu tenho. Eu tenho o meu olhar e sou muito séria nas minhas decisões e muito responsável sempre. Não deixei de ser oposição, mas votei contra a cassação, de forma firme, de forma segura, sem receio nenhum, por Pato Branco. Então, você veja, eu sendo da oposição, né, tive essa decisão. E o que foi muito bacana, que os próprios vereadores da oposição, eles respeitaram esse meu posicionamento. Então, eu sempre digo que quando as coisas são feitas de forma transparente também, que você não torne algumas decisões surpresa para, né, os seus colegas também, tudo se resolve. E eu já coloquei esse meu posicionamento preventivamente, porque eu via isso com uma grande
assim, uma grande perca para o município, Para a cidade. para a cidade. Eu gostaria de que você comentasse um pouco mais sobre essa sua postura, Anne, porque você, embora oposição, não se vê você aí nas redes sociais, né, xingando, usando linguagem chula, atacando toda hora, entrando em conflitos que, ao meu ver, assim, está ficando feio para Pato Branco. Pato Branco, uma referência do Sudoeste, está ficando feio para a cidade, certas coisas que estão acontecendo. E a gente vê que nessas coisas que estão deixando um aspecto negativo para a cidade, você mesmo tendo motivos para talvez endossar algumas polêmicas, não está entrando nessa briga. Por que motivo? Olha, eu vejo que tudo que você fala, tudo que você faz, existe uma reação externa, não tem? E as pessoas respondem pelo que elas fazem. O meu posicionamento, a minha linha, a minha conduta, ela é bem diferente. Eu sou bem firme. Eu cobro em todas as sessões, eu sei o meu papel enquanto vereadora de fiscalização. E eu faço isso. Se vocês me acompanharem nas sessões da Câmara, vocês vão verificar que eu estou sempre cobrando, mostrando. Porém, isso não vejo necessidade de eu estar desrespeitando ninguém e até ofendendo porque você já ninguém. esteve do outro lado, né? Eu já estive do outro Já lado. esteve lá no funcionalismo público, não vai Exato. chegar criticando um funcionário público. E a vereadora foi secretária de Ação Social do ex-prefeito Agostinho Zucchi, O qual cobrava muito também, né? E que apoiou o GR. O GR é um produto, Sim, veja como tá. A Anne foi secretária em Pato Branco na mesma época em que o GR era secretário também. Sim. Né? Eu e o GR, na verdade, nós temos uma história de muitos anos na Secretaria de Saúde. Ele trabalhou lá também. E eu fui uma das primeiras servidoras a usar, olha quanto tempo, hein? O computador. Então, estava sendo informatizado todo o sistema, né, todo o processo de atendimento. Então, nós nos conhecemos lá atrás também. E aí, fui realmente secretária juntamente com ele, mas isso, logicamente, nos levou, posteriormente, na verdade, a caminhos diferentes, mas caminhos maduros também. Se eu fui para o outro lado, houve um diálogo, houve um porquê, que esse porquê é meu particular. Sim. Eu tive minhas decisões e ele teve as decisões dele e ponto final. E tudo bem. Fui para a oposição, respeito a oposição, porque tem que ficar bem claro isso também. Embora eu respeite o GR, eu tenho um grupo político, eu estou, né, nessa situação de oposição, isso tem que ficar bastante claro, mas isso não me leva a desrespeitar ninguem. Então, de forma alguma. E o Eisner já falou, mas surpreendeu esse início de mandato da atual prefeitura e a relação com a Câmara dos Vereadores em específico. A gente sente uma lacuna, nós estamos sentindo assim que a Pato Branco está faltando aquele da match, digamos assim, entre o executivo e o legislativo, né? O que a gente pode melhorar nesse sentido? E será que, falando aqui em termos dos próprios colegas, será que a gente consegue qualificar melhor o debate? Porque nós tivemos situações horríveis na Câmara dos Vereadores que há muitos anos não se via numa cidade como Pato Branco, né? Ofensas pessoais, trazendo coisas de cunho pessoal para a tribuna. Será que o que nós podemos fazer aí para melhorar essas duas coisas? O trato interno na Câmara e a relação com o Executivo? Olha, eu vejo que sempre o diálogo é o melhor caminho. Sempre é o melhor caminho. E quando vocês falam de embates, que houve discussões de ambos os lados, convenhamos, tanto situação quanto oposição, teve algumas situações realmente desagradáveis, porém, né, cada um responde por suas atitudes, já disse isso. Eu vejo que tem que estreitar realmente mais essa relação de diálogo, mas a oposição também, acho que as pessoas que acompanharam alguns momentos ali, perceberam de que nós acabamos ajudando a gestão, em muitos momentos, nesses primeiros meses. Então, nós, começou, né, ali a moratória mesmo, que a oposição se posicionou,
Nós tivemos momentos de financiamentos importantes para o município e que a oposição sentou, conversou, mostrou um outro caminho e assim foi feito. E eu só dei esses 2 exemplos, mas teve vários outros que nós estamos sempre buscando diálogo e mostrando o melhor caminho e indo por aí. Então, nós não estamos somente... a oposição e nós estamos não deixando passar muitas coisas. Certo. Não, nós estamos ajustando alguns projetos de lei que vão para a Câmara, conversando e aprovando no formato que a gente acredita ser melhor por Pato Branco. Isso a gente tem feito. Uhum. Então, eu defendo o grupo e, inclusive, em diálogo com os próprios vereadores, alguns vereadores da situação, a gente tem feito isso. Que nota que você dá para o time que foi formado aí pelo atual prefeito? Olha, nota, é difícil você fazer essa avaliação. Nós estamos nos primeiros meses. Algumas coisas de forma positiva, não dá para dizer que... Não gosto quando também há uma crítica muito forte em relação à atual gestão, porque tem coisas acontecendo, tem sim, tem que fazer essa análise. Mas tem muitas coisas que poderiam ter sido melhores já nesses 9, 10 meses aí desses 10 meses de gestão, né? Então, nota fica um pouco delicado você fazer essa avaliação, né, de um gestor, até porque cria-se também, a partir do que a gente fala, algumas polêmicas. Sim. Mas eu falei isso no dia da cassação, lá do processo de cassação do prefeito, de que espero dele, sim, que reavalie algumas situações, alguns membros da equipe, se algumas coisas aconteceram em função de falta também, quem sabe, de uma orientação mais aprofundada, mais cuidadosa. Então, eu espero, sim, que o prefeito... agora, a partir de agora, porque está tendo recurso, houve o financiamento, está tendo as contrapartidas, o governo do estado, o Ratinho Júnior, está liberando muitos recursos, não só para o Pato Branco, mas para os municípios do estado do Paraná. Muitas entregas irão acontecer. A época é essa, né? Então, a época é agora. Então, vamos aguardar aí os próximos períodos, os próximos meses, para verificar aí se as coisas entraram no trilho e que sigam da melhor forma possível. Mas nós estamos lá, sempre atentos, muito ligados e fazendo o nosso papel. Então, nós não vamos cruzar os braços e deixar as coisas simplesmente acontecerem. E eu falo isso por mim também. Sendo o GR ou sendo qualquer outro prefeito, eu estou lá por escolha da população. Eu estou lá para fazer o meu papel. E eu vou fazer. Vereadora, o processo de cassação, ele precisava 8 votos para que se concretizasse a cassação do prefeito. Uhum. Foram 5 votos favoráveis, 6 votos contrários. Porém, a base originária do prefeito pós-eleições era de apenas 3 vereadores. Dos 11, somente 3 vereadores estavam nos partidos de sustentáculo da prefeitura. Portanto, o que basicamente decidiu sobre não cassação foram o voto de 3 vereadores. E o seu voto foi o voto precursor naquele momento ali, com um voto inclusive muito bem dado, muito extenso, muito técnico, né? Depois do ocorrido, prefeito, será que te deve uma pedra, digamos assim? Será que a tua posição, ela influenciou na posição dos demais vereadores? Foi crucial para isso? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. O que eu posso dizer é do meu voto, da minha decisão. Então, a minha decisão foi realmente naquilo que eu falei para vocês, pautado na responsabilidade, né, na coerência, no princípio da razoabilidade, também não era um momento para aquilo, tudo. E quanto a alguém dever algo para mim? Não. Eu nem quero que ninguém deva nada para mim. Assim como eu não devo nada para ninguém. Então, eu vejo que não foi trocas, mas foi realmente uma decisão pessoal. Uhum. Eu posso dizer assim, pessoal,
inclusive muito respeitada pelo grupo da oposição. Ninguém tentou me mudar a minha cabeça, né, o meu pensamento, enfim, e mesmo que tentasse, não iriam conseguir, porque, como eu disse, eu tenho voz. E eu vou ter minha voz até o final desse mandato. Essa personalidade chama atenção, né? Infelizmente nota-se poucas pessoas na política com esse traço de personalidade e firmeza. Quem que te inspira hoje na política do lado feminino? Eu sei que você tem uma relação com a deputada Leandre, que deve ser uma dos teus entes inspiradores aí, mas quem mais que você admira na política atual? Olha, primeiro que eu me inspiro na política, eu tinha o meu avô foi por diversas vezes vereador em Curitiba. Como é que era o nome dele? Alvin Jareski. Então, ele teve vários mandatos. E a minha mãe, eu venho de uma família de políticos, minha mãe sempre me inspirou muito para nós andarmos na linha, né? Nós termos posicionamento. Mulheres na política, atualmente eu me inspiro realmente na Leandre, né? Que a Leandre é uma mulher bastante humilde, veio de uma família humilde. Ela veio de um pai pedreiro, de uma mãe que lavava roupa para fora. Hoje, com o trabalho, né, com fruto, porque é difícil para a mulher chegar onde ela chegou. Ela vai para o 4º mandato de deputada. E uma secretária de Estado, né, da mulher, igualdade racial. Pequena, né? E pessoa idosa. Sim. E vindo de uma cidade pequena, né? Não está num grande centro, que os vereadores, né, vereadora, com um vereador de Cascavel hoje, ele se transforma em deputado, mas um vereador de Chopinzinho ou uma munícipe a Leandre é natural de Saudade do Iguaçu. Ela, né? Na verdade, a Leandre nasceu em Pato Branco. Pato Branco. Ela é patobranquense, né? E a mãe dela de Chopinzinho, certo, e a família do esposo de Saudade do Iguaçu. Mas eu falo assim, eu me inspiro nela pela luta, pela busca dela por seu espaço, né? Sem passar por cima de ninguém. Ela não precisou passar por cima de ninguém para chegar onde ela está. Então, isso custa muito trabalho. Sim. Essa caminhada ela é muito mais difícil para chegar onde ela chegou. Então, é uma das mulheres assim, que eu admiro, que me inspiro. Mas eu me inspiro no passado, viu? Quando você fala que mulher hoje você se inspira, eu já te disse. Mas tem muitas mulheres que me inspiram para que eu também deixe meu legado aqui nessa história. Se você for analisar a Mieta Santiago, você falou do período que a mulher pôde ter o direito a voto. Olha que bacana, graças a ela também, hoje nós podemos estar votando, ser candidatas também. Sim. Daí você pega a Zilda Arnes, que lutou pela saúde. Maria da Penha, que se hoje nós temos nossos direitos, enquanto mulher, nossos direitos contra a violência à mulher, porque ela colocou a cara também, porque ela lutou para que nós tivéssemos aí muitas conquistas em relação a isso. Então, são mulheres que me inspiram. Nós tivemos aí a primeira mulher também prefeita aqui do Brasil, e nós tivemos muitas que deixaram o seu legado, e assim como eu pretendo deixar o meu. Nós trabalharmos de forma correta e, por que não, deixar uma marca na história do município de Pato Branco enquanto mulheres. Aproveitando o ensejo, direto ao ponto, estamos diante da primeira prefeita da história de Pato Branco? Quais são os seus planos futuros? Então, quando nós entramos na política, quando nós falamos sim, né, porque nós podemos sim ter uma perspectiva para frente, mas nada forçado. Eu vejo que as coisas, quando elas são muito antecipadas e que a gente não espere o seu tempo exato, já começa errado. Então, se for para ser, é porque Deus também vai querer isso, as coisas vão fluir para que a gente possa ocupar, se não prefeita, outras funções de liderança também, por que não? Então, nós temos que saber que a gente tem essa condição e irá se preparar para algo a mais
que possa surgir para a gente outras oportunidades, sim. Qual é o teu posicionamento sobre reeleição? Você acha benéfico? Você é contra? Você é a favor do que está tramitando para, quem sabe, virar uma gestão só de 5 anos, eleições unificadas? Qual que é o teu posicionamento? Olha, o meu posicionamento em relação a isso, essas eleições aí, esses mandatos unificados, eu acho bastante positivo. Eu vejo, inclusive, como vereadora que sou, e digo para vocês que não estou dizendo que eu não vou para uma reeleição, mas hoje eu vejo que um vereador, em 4 anos, ele tem uma condição de fazer muita coisa, de fazer tudo o que se pretende para a cidade dentro das suas possibilidades. Esses 4 anos, ele te dá esta condição. É um tempo suficiente. Eu vejo um tempo bastante suficiente para isso. Claro que é um amadurecimento que vai ter que acontecer, né, de pensamento, e ver como que as coisas vão andar também, vão caminhar aí ao longo desses mais 3 anos e 2 meses, mas eu vejo de forma positiva essa unificação, dá um tempo, retorna. Eu acho isso muito saudável para dar oportunidade para que outras pessoas também possam estar contribuindo com a sua cidade. Então, sim, isso é meu posicionamento, sempre foi de que tem que pensar muito bem para ir para uma reeleição, mas não critico quem está a mais, né, porque pensam diferente da gente, a mais mandatos, tudo bem, mas enquanto eu penso dessa forma. Você já esteve dos dois lados da moeda, e eu não sei se agora você já tem esse poder de distinção, né, de um e de outro. Vereança ou secretariado? O que faz mais pelo povo? Olha, eu tive mais oportunidades, inclusive. Eu quero aqui até fazer esse link, se você me permitir. Eu estive como servidora pública, eu sei o sentimento, eu sei o trabalho, eu sei o empenho dos servidores, sei daqueles que também não se dedicam tanto. A gente teve essa experiência, o que nos traz um olhar agora, enquanto vereadora, importante. Quando eu fui secretária de assistência social, ele é muito diferente, né? Você tem o poder da execução, você faz, você projeta coisas para a cidade, para as pessoas. Quando eu sempre falo que eu me realizei muito enquanto profissional, estando à frente da Secretaria de Assistência Social, porque você tem a oportunidade direta, imediata, de prestar o atendimento e tentar mudar a realidade e a vida das pessoas e da tua comunidade. Sim. Enquanto legislativo, você tem o poder de criar políticas públicas, de fazer com que as coisas realmente sejam realizadas de forma correta. Você tem essa oportunidade. Então, quando você me pede se fosse hoje, o que eu escolheria, eu escolheria, na verdade, o executivo. Eu gosto muito do executivo. Como eu disse, eu tive essa oportunidade mais imediata de fazer esses atendimentos. Mas o legislativo está me dando uma bagagem bastante grande também. Então, hoje, se eu estivesse do outro lado, eu teria um outro olhar e eu acho que uma condição maior de fazer as coisas pelas pessoas. Então, você sabe os caminhos, né? Então, essa minha passagem essa bagagem, né? pelo legislativo é muito importante. Estou vendo isso. Sim. Estou vendo essa importância. Que bom que se todos os outros secretários tivessem essa oportunidade. Agiriam e depois diferente. ser o executivo daria, assim, uma bagagem, um olhar bastante diferente. Anny, já nos encaminhando para o final, mas não menos importante, você tem 2 filhos. Sim. 2 filhos, né? Na tua decisão de concorrer a vereador em Pato Branco e projetos futuros que certamente se abrirão para ti a partir de agora, há um processo de apoio, de compreensão, você se sentiu um pouco mais ausente em algumas situações familiares. Nesse sentido, mulher no meio político, esse desafio como é que está sendo? Então, no momento de lançar minha candidatura, realmente, lógico que eu sentei com a minha família.
e sentir esse apoio e sentir esse entendimento por parte deles da minha ausência. Mas eu vejo que a gente consegue fazer tudo. E já que você entrou na minha vida um pouco mais particular, mais familiar, eu também sinto a liberdade de comentar sobre isso. Eu não abro mão. Olha, eu estou na vereança. Hoje eu sou também coordenadora nacional do desenvolvimento do quadro associativo do Rotary no Brasil, que me toma tempo também. E a vereança toma muito tempo. Não pensem as pessoas de que vereador vai nos dias de sessão. Claro. Não. A gente trabalha muito, porque tem comissões, tem muito trabalho. Fora que fica de plantão 24 horas, E né? muitas demandas. Mas eu não abro a mão de cuidar da minha família. Então, eu sou profissional, eu sou vereadora, sou procuradora da mulher também, tenho a minha parte, né, voluntária, que é ser rotariana, mas eu jamais vou abrir mão de ser a mãe cuidadosa, de cuidar da minha família, de fazer as suas refeições. Então, eu não tenho nem ajudante na minha casa. Então, essa é uma opção de vida minha. Eu cuido da minha família. A Anne vereadora continua, a Anne mãe, a Anne esposa. Com certeza. Isso é questão de organização. Se você é bem organizado, bem planejado na sua vida, tudo dá tempo. Então, eu falo para as mulheres, vocês podem ocupar outras funções, podem ser boas profissionais e não deixando de lado seu lado mulher, seu lado mãe, né, seu lado esposa. Então, dá para a gente fazer tudo isso com um pouco mais de dificuldade, um pouquinho mais de trabalho do que muitas vezes os homens, mas é possível sim e fazer as coisas bem feitas. Vereadora Anne, nós infelizmente temos o nosso tempo esgotado. Queremos agradecer muito sua presença aqui no podcast Além das Urnas, um papo muito agradável. Eu particularmente, que estou te conhecendo agora, nesse momento, fico surpreso e feliz de ver não só uma representatividade feminina, mas uma representatividade firme de personalidade, com bagagem, que entende e sabe como se posicionar nos momentos corretos. Eu acho que é com esse tipo de gente que Pato Branco tanto merece como vai para frente, né? Então, da minha parte, agradeço aí a sua participação aqui no nosso podcast. Então, muito obrigada. E nos ajudem, sempre que possível também, trazendo mais mulheres para esse espaço, né? Secretárias, outras vereadoras, que vocês também proporcionem ainda mais, né, esse momento de participação feminina, porque aí nós nos fortalecemos também enquanto representatividade política, enquanto a nossa luta para que políticas públicas voltadas a esse público mais sensível, que posso falar mais um pouquinho só? Sim. Esse público mais sensível, quando a gente fala das pautas que nós trabalhamos, que a pessoa idosa, criança, adolescente, primeira infância, mulher, são pautas mais sensíveis, que nem todos têm essa sensibilidade para trabalhar. Então, esse é também um dos motivos que nós precisamos de mais mulheres, né, nesses espaços, principalmente aí na política. Doutor Fabrício, agradecendo aí a Anne mais uma vez. Show de bola, Aislan. Nossa primeira convidada no podcast, Anne. Eu fico muito satisfeito de ver que na Câmara dos Vereadores nós temos qualidade, principalmente através da tua presença lá. E, assim, tem muita coisa pela frente ainda, é início de mandato, tenho certeza que você voltará aqui várias outras vezes. Nós temos um elo que nos aproxima, Aislan, que são os idosos, né? Eu trabalho há 24 anos com idosos, né? Fui do INSS, trabalho com advocacia na área de previdência, e são essas camadas mais sensíveis que merecem a nossa devida atenção. Então, muito obrigado pela presença, que seja o primeiro de muitas outras oportunidades, porque certamente nos próximos 3 anos e pouco que falta ainda, teremos muito assunto pela frente. Obrigado. Então, tá bem. Obrigada a vocês, né, novamente, e que em outros momentos eu possa também estar falando de outras pautas, não essas que são minhas prioridades, que são as pessoas, mas também nós mulheres, nós sabemos falar de asfalto, nós sabemos falar
né, de tantas outras necessidades para o município, agricultura, meio ambiente, enfim. Nós somos vereadoras e quando nos propusemos a isso, nós temos que estar falando sobre tudo. Maravilha. Então, Muito bem. ficar falar sobre isso. Nosso agradecimento, então, à nossa equipe técnica aqui do podcast Além das Urnas. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.